Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque. Estou gravando esse vídeo aqui começo da noite, né? Já que amanhã, dia 22, estarei impossibilitado, né, com outros compromissos, impossibilitado de gravar. Então já vou deixar esse vídeo, acho que já vou soltar logo, enfim. A hora que você estiver assistindo é porque eu soltei o vídeo, porque hoje foi um dia com a polêmica enorme aí sobre o Wendel, né? A não acerto, a não negociação com o Wendel, que já estava tudo certo, né, há muito tempo. E então a gente vai abordar esse tema. Antes de falar disso, nessa quinta-feira o Botafogo enfrenta o Capital no estádio Mané Garrincha, em Brasília, com uma larga vantagem de 4 gols. Então nenhum torcedor alvinegro, imagino, tema, né, pela classificação para as oitavas. De qualquer forma, né, é um jogo que também vai servir para os jogadores que estão tendo poucas chances ou menos chances, ou se recuperando de lesão, como é o caso do Santos Rodrigues, né, de mostrarem o seu futebol. A informação que chega é que, inclusive, o Botafogo nem deve viajar para Brasília com os laterais titulares, Vitinho e Alex Telles, os meio de campo, né, volantes titulares, Gregory e Marlon Freitas, também não devem viajar, assim como Igor Jesus, o que, ao meu ver, é uma decisão acertada. São jogadores que estão aí já acumulando uma alta minutagem. O Botafogo tem um jogo fundamental na próxima terça-feira, né? Não que esse jogo não seja importante, claro, mas é um jogo muito mais para o Botafogo confirmar a sua classificação. E não só isso, né? Vencer diante da grande torcida botafoguense de Brasília, né, do Centro-Oeste. Então o Botafogo precisa não só confirmar, mas eu acho que é importante ter uma boa atuação diante, né, do frágil Capital, né, respeitar a equipe do Capital, mas conseguir aí mais uma vitória. Então o Botafogo, a gente já imagina, vai ser realmente uma equipe que deve ter o Matheus Ponte atuando, aí a gente não sabe se o Cuiabano volta a atuar na lateral, né, qual a formação que o Renato Paiva vai fazer, mas é a hora realmente de botar Elias Manuel para jogar, o próprio Juan Cruz, que está tendo aí uma sequência de jogos, né? O Natan, né? Principalmente o Natan, a torcida do Botafogo está animada de ver o garoto Natan, então realmente é um jogo para que isso ocorra, né? Testes serem feitos, mas claro, né, lembrando que tem uma classificação em jogo, por mais que estejamos aí com 4 gols de vantagem, né? Outra notícia de hoje, né, não tão boa, né, foi a primeira derrota do Botafogo em 15 jogos no Sub-20, né? Juntando a Copa Rio Sub-20 com o Brasileiro, o Botafogo foi até o Rio Grande do Sul e perdeu para o Internacional por 2-1, tá? O gol do Botafogo foi do Rafael Lobato, então o Botafogo perdeu aí essa longa invencibilidade diante do Inter. De qualquer maneira, a equipe está aí fazendo uma boa campanha no Sub-20, né? Então vamos falar agora do assunto principal, né? O assunto Wendel, que ali no comecinho da tarde, né? Acho que final da manhã, comecinho da tarde, o Botafogo emitiu uma nota oficial explicando, né, o porquê que subiu no telhado, né, como se dizia antigamente, a negociação com o Wendel. Lembrando que esse acerto foi feito lá atrás, né, no início do ano, ali entre janeiro e fevereiro, só que o Zenit fazia questão de manter o Wendel jogando o Campeonato Russo, né, jogando as Copas da Rússia, enfim, e que o Botafogo só poderia tê-lo a partir dessa janela agora de junho. E o Botafogo topou, porque o Wendel realmente era visto como a maior contratação do Botafogo do ano, né? O Botafogo tentou o Bitelo, né, lá do Dínamo, e agora, não conseguindo o Bitelo, o Wendel realmente foi a grande contratação, inclusive em termos de números, né? 20 milhões de euros, chegando a superar a contratação do próprio Santos Rodrigues. Então, grande expectativa em torno do volante Wendel, né? Um jogador aí que tem, até falou, né, hoje, o sonho de voltar a vestir a camisa da seleção brasileira, né? E o Botafogo ficou aguardando, né? Claro que a gente ficava se perguntando que lugar do time que o Paiva vai achar ali para o Wendel, porque o Wendel vem para jogar, para ser titular, isso não tem a menor dúvida. No lugar do Marlon, talvez, né? Poxa, mas o Marlon também tem performado.
ficou aquela coisa, mas enfim, é um grande reforço que chegaria para o Botafogo para o Super Mundial. Há poucas semanas atrás, o Wendel sofreu uma lesão, todo mundo ficou sabendo, né? E a primeira notícia que tivemos foi, é uma lesão grau 1, né? Ou seja, o mesmo grau, por exemplo, que foi a lesão do Savarino, né? No jogo de ida contra o Capital. Ou seja, aquela lesão, 4 semanas, 3, 4 semanas e recupera. Exatamente o prazo que o Botafogo precisaria, né? Para ter o Wendel já no comecinho de junho. Lembrando que a estreia do Botafogo, né, é só no dia 15 de junho, né? Então teria ainda um tempo aí para o Wendel voltar a pegar um ritmo de bola, tal, entrosamento com os novos companheiros, tudo dentro dos conformes. Para facilitar ainda a coisa, né, dentro dessa situação de uma lesão, o Wendel volta para o Brasil, vem para o Rio de Janeiro para fazer o seu tratamento. Até noticiei aqui esses dias, 3 períodos de tratamento de fisioterapia, justamente para poder se apresentar ao Botafogo, né, no comecinho de junho, né, momento que encerrava o contrato dele com o Zenit e iniciaria aí um novo contrato. Aí o Wendel essa semana postou até uma foto, né, nas redes sociais com a camisa do Botafogo e tal. E o repórter, né, o jornalista Vene Casagrande, disse hoje no SBT que o Wendel estava realmente muito ansioso, né, em voltar a jogar no Brasil, muito animado com o projeto do Botafogo, né, que ele queria vir até antes, né, porque ele teve a lesão e ainda ficou ali uma semana, 10 dias lá em São Petersburgo, até vir para o Brasil fazer a sua mudança. Então realmente essa notícia, né, sem trocadilhos geopolíticos, caiu como uma bomba, né, no dia de hoje. O que a nota oficial do Botafogo tenta explicar? Né? Que existem sanções internacionais contra, né, clubes da Rússia, por toda a situação que nós sabemos aí envolvendo a Rússia, né, no âmbito político. Né? Só que, assim, são muitas perguntas. Né? O Botafogo trouxe o próprio Arthur, né? Vendeu o Luiz Henrique para o Zenit, trouxe o Arthur. Em que momento surgiram essas sanções que o Botafogo ficou quase que 6 meses, né, à espera do Wendel, e que só no dia de hoje o Botafogo ficou sabendo, ou soltou essa nota, ou ficou sabendo ontem, ficou com essa impressão, porque o Wendel também deu uma declaração ao GE, se dizendo surpreso, né, falando que estava realmente animado com o projeto do Botafogo, animado em voltar para o Rio de Janeiro, animado em conquistar uma chance aí na seleção brasileira do Ancelotti, né? E que estava tão surpreso como todo mundo. O torcedor botafoguense hoje foi pego de surpresa, né? Que loucura! E aí a nota vai explicando a questão geopolítica, o fato, né, do John Textor ser norte-americano, né? E a gente sabe aí as questões dos Estados Unidos, apesar de que recentemente até o Trump se reuniu, né, com o Putin ali e tal, mas enfim. Só que a gente não viu uma notícia, né, pelo menos até agora, que de fato pontue ali que existem essas sanções. Não estou aqui dizendo que a nota, como muitos aí falaram, o Botafogo está dando migué e tal, não estou dizendo isso. Mas ficou ali de uma forma, uma explicação, sabe quando uma coisa começa a explicar demais, a gente desconfia, né? John Textor, norte-americano, sanções geopolíticas, sanções internacionais, problemas geopolíticos, que realmente acho que seria o momento, né? Eu entendo do Botafogo emitir uma nota, beleza, tem sido assim a comunicação do Botafogo, mas talvez o caso é tão sui generis, tão diferente, fosse o caso do nosso CEO, né, o Taira Arruda, gravar um vídeo, não precisa nem fazer uma coletiva de imprensa, porque acho que aí também é polemizar demais, né? Se o Wendel, de fato, é página virada, mas gravar um vídeo, explicar melhor, porque ficou realmente uma coisa ali um pouco nebulosa, ao meu ver, tá? A gente não sabe, pode ser verdade, né? Eu não estou dizendo que não seja verdade essa explicação do Botafogo, né? E disse ali na nota também que está tudo certo entre Botafogo, Zenit, né, e o próprio jogador, né? Enfim, que é quem menos certamente tem culpa, né? Que a coisa foi solucionada, as diretorias têm bom relacionamento, apenas o Botafogo estaria respeitando aí essa questão toda, né? Não quis quebrar, né? Até não poderia quebrar aí
essa questão das sanções. Beleza. Mas as pessoas começam a pensar, será que esses 20 milhões não vão ser agora relocados, né, para a questão do Lyon, que tem uma dívida de 50 milhões, que pode até levar o clube francês para a segunda divisão, né? É uma lebre aí que foi levantada, né? Ou será que o Botafogo percebeu que não está precisando de um volante, né? Porque está muito bem servido com Gregory e Marlon Freitas, né? Fora o Alan aí também começando a jogar muito bem, e aí vai pegar essa grana e utilizar para trazer, sei lá, um Roberto Firmino da vida? Estou chutando aqui. Então, assim, essas especulações, conjecturas começaram a surgir na tarde de hoje, né? E não dá para a gente dizer que são totalmente aleatórias, né? De novo, acho que não faz sentido o Botafogo o Botafogo faltar com a verdade, né? Mas que tudo é estranho. Surge a nota também no blog do Diogo Dantas, do Globo, que a lesão do Wendel, olha só como a gente tem hoje mais perguntas do que respostas, a lesão do Wendel é grave e que tiraria ele de qualquer maneira do Super Mundial. Então, nesse aspecto, a gente pode dizer, olha, não está batendo com a informação que a gente tinha. Por isso seria importante o Tairo vir a público e responder algumas coisas. Se isso vai acontecer, acho que não, sinceramente, acho que não, porque é tudo muito estranho. Era uma lesão grau 1, veio se recuperar, final de maio já vai estar bom para voltar aos treinos, para estrear 2 semanas depois nos Estados Unidos contra o Seattle Sounders, né? Agora não, agora já essa notícia do blog era de que a lesão era grave e que, né, o problema na coxa, ele já ficaria fora do Super Mundial. Tanta confusão, e o fato é que agora outros clubes sabem o valor que o Zenit, né, vendeu ele, 20 milhões de euros, inclusive clubes brasileiros. Não estou dizendo que a galera está cheia da grana, não. Acho que pouquíssimos clubes, 2 ou 3 no máximo brasileiros, teriam bala para chegar no Zenit e contratar. Mas é isso, pode ser que também eles não possam contratar por questão das mesmas sanções, né? É realmente algo aí para a gente pensar, né? Eu espero de coração que tudo isso, né, é aquela famosa velho clichê, né, males que vêm para bem. O torcedor hoje ficou triste com essa notícia, a gente fica chateado, apostava muito no Wendel no Botafogo, mas pode ser, quem sabe, que seja propositalmente ou não, né, esses 20 milhões agora possam ser utilizados de outra forma e que o Botafogo faça um bom proveito, né? Quem sabe, né? Trazendo aí outro jogador para outra posição, não sei. Obviamente que vai haver uma cobrança, né? A torcida tá chateada, né? Inclusive a FIFA divulgou hoje que a janela para o Super Mundial abre no dia 1º de junho, tá? Vai até o dia 10 de junho. Então essa janela especial do Super Mundial, 1º a 10 de junho. E depois vai ter uma mini janela de uma semaninha, de 27 de junho a 3 de julho, tá? Mas aí é já para trocas de jogadores, reposições, precisa ter janelas específicas abertas, aí é uma coisa mais de exceção ali, e claro, né, a gente torcendo que o Botafogo ainda esteja disputando o Super Mundial nessas datas, né, tenha se classificado para as oitavas de final do Super Mundial, oitavas, quartas, né, para usufruir dessa outra janelinha, como eu disse, mais específica. Mas a janela mesmo, em que a gente espera ter reforços, né, a gente não sabe se teremos saídas no meio do ano, né, do Botafogo, mas pelo menos chegada de reforços. Cristiano Ronaldo, enfim, de 1º a 10 de julho. Beleza? Comenta aí embaixo o que você achou, se vocês acham que de fato foi uma questão geopolítica ou pode ter aí, né, alguma outra razão misteriosa, né, por esse fato aí inusitado, né, surpreendente, inusitado, pegou todos nós de surpresa, beleza? Eu vou estar de volta então na sexta-feira, né, essa folguinha amanhã, para comentar, né, se Deus quiser, claro, a classificação do Botafogo na Copa do Brasil. Tamo junto, tempo de fogão sempre.